Na época, minha vida era uma correria só. Eu era jornalista em uma redação que parecia um formigueiro, telefones tocando, pessoas correndo de um lado para o outro, prazos estourando o tempo todo. Meu nome é Mariana, e, para ser sincera, eu achava que meu trabalho era a única coisa interessante na minha vida. Era 2019, e eu tinha acabado de sair de um relacionamento complicado, então a rotina de trabalho me mantinha ocupada o suficiente para não pensar muito. Foi nesse ritmo que eu acabei descobrindo um pequeno café a 2 quarteirões da redação. O lugar era discreto, com uma fachada azul desbotada e uma placa de madeira que dizia Segunda-feira Café. Achei engraçado o nome, como se quisesse tornar a pior parte da semana um pouco mais suportável. A primeira vez que entrei, confesso que foi só pela necessidade. Eu estava atrasada para uma reunião, minha cafeteira tinha quebrado e eu precisava de um café rápido. Assim que abri a porta, o cheiro de café moído na hora tomou conta do meu nariz, e uma música suave tocava no fundo, algo como jazz, mas sem ser pretensioso. No balcão, havia um rapaz arrumando algumas xícaras. Ele tinha uma expressão tranquila e usava um avental escuro, com manchas que denunciavam que ele realmente colocava a mão na massa. Bom dia. O que vai ser? Ele perguntou, com um sorriso tão sincero que me desarmou. Pedi um café simples, sem açúcar, e enquanto ele preparava, ele disse algo que, embora comum, parecia ter sido dito de um jeito diferente. Segunda-feira não é tão ruim assim, sabia? Dá para recomeçar. A partir daquele dia, o Segunda-feira Café virou parte da minha rotina. No começo, era só uma parada rápida para pegar um café antes do trabalho, mas, com o tempo, passei a aproveitar mais o ambiente. O lugar era pequeno, mas acolhedor. As mesas de madeira tinham marcas de uso, o que dava um charme único, e havia uma prateleira cheia de livros deixados por clientes, como se fosse uma troca informal. Gabriel, o dono, sempre estava por lá, seja no balcão ou conversando com os poucos clientes. Ele tinha um jeito leve, como se o tempo corresse diferente para ele. E, toda vez que eu entrava, ele sempre lembrava o que eu costumava pedir, mas fazia questão de confirmar, como se aquele simples gesto fosse importante. Com o passar das semanas, nossas conversas começaram a se alongar. Era engraçado como Gabriel conseguia puxar assuntos sobre qualquer coisa, desde o clima até as manchetes do jornal que ele dizia ler só para ter algo para discutir com os clientes. Eu comecei a reparar nos detalhes dele, os dedos manchados de café, o jeito que ele franzia a testa enquanto anotava pedidos e, principalmente, o fato de que ele parecia realmente ouvir. Não era só um hábito automático de vendedor. Uma vez, ele perguntou o que eu achava sobre as notícias do dia, e acabamos debatendo por quase 20 minutos. Por pouco não cheguei atrasada ao trabalho, mas foi a primeira vez em muito tempo que me senti genuinamente conectada com alguém. Gabriel tinha algo que eu não sabia explicar, mas que me fazia querer voltar. Eu passei a fazer questão de chegar mais cedo ao café, só para ter tempo de conversar com ele antes que o lugar começasse a encher. Às vezes, ele me contava histórias sobre como tinha decidido abrir o café. Era algo que ele sempre quis, mas não tinha coragem de largar o emprego fixo até perceber que não era feliz fazendo o que fazia. É engraçado como a gente espera o momento certo, mas ele nunca vem. Às vezes, a gente só precisa ir, ele disse um dia, enquanto limpava a bancada. A frase ficou comigo o resto da manhã. Talvez porque, de alguma forma, ela parecia falar diretamente para mim. Eu também sentia que minha vida estava em pausa, mas não sabia como mudar. Gabriel tinha um jeito único de enxergar o mundo, e isso me encantava mais a cada dia. Ele sabia detalhes de cada cliente que frequentava o café, como a senhora que sempre pedia chá com leite, porque lembrava a infância dela na Inglaterra, ou o estudante que vinha revisar trabalhos com uma torta de maçã porque, segundo ele, dava sorte. Era como se o café fosse mais do que um negócio, era um lugar onde as histórias das pessoas se cruzavam, e Gabriel era o fio que as conectava. Sem perceber, ele começou a se tornar uma parte importante da minha rotina, não só pelo café, mas pela sensação de leveza que ele trazia. Em um mundo tão corrido, ele era uma pausa. Uma segunda-feira específica mudou tudo. Era final de tarde, e eu tinha saído mais cedo do trabalho depois de uma reunião frustrante.
senti uma necessidade quase automática de ir ao café, mesmo fora do meu horário habitual. Quando cheguei, estava mais vazio que o normal, com apenas uma pessoa em uma mesa no canto lendo um livro. Gabriel estava atrás do balcão, reorganizando algumas xícaras. Hoje você veio cedo. Algum problema? Ele perguntou, com o tom leve de sempre, mas com os olhos cheios de curiosidade genuína. Eu suspirei e, sem pensar muito, comecei a desabafar. Contei sobre a reunião, sobre como me sentia presa em uma rotina sem sentido e como parecia que tudo ao meu redor estava no piloto automático. Ele ouviu, como sempre fazia, sem me interromper. Quando terminei, Gabriel se aproximou e colocou uma xícara de café na minha frente. Esse é por minha conta. Às vezes, a gente só precisa de um café e de uma pausa para reorganizar as ideias. Depois, ele me convidou para sentar no balcão enquanto ele terminava de arrumar as coisas. Quer saber de uma coisa? Todo mundo tem esses momentos. Mas, no final, o que realmente importa é o que a gente faz com eles, ele disse, mexendo em uma panela de calda de caramelo. Aquela conversa, misturada ao cheiro doce da calda e ao som das xícaras sendo empilhadas, teve um impacto maior em mim do que eu poderia imaginar. Depois daquele dia, minha relação com Gabriel mudou de um jeito sutil, mas impossível de ignorar. Comecei a sentir que o café já não era apenas um lugar para escapar do caos da redação. Era o lugar onde eu me sentia ouvida, onde alguém realmente se importava. E, talvez, onde eu começava a me importar de verdade também. Aos poucos, ele começou a compartilhar mais sobre sua vida. Me contou sobre o pai, que sempre quis que ele seguisse a carreira tradicional, e como abrir o café foi a forma dele provar para si mesmo que poderia criar algo especial. Não é só um negócio para mim. É o que eu sou. É o que eu deixo para as pessoas que passam por aqui, entende? Ele disse, enquanto limpava uma mesa com movimentos lentos e precisos. Em uma manhã chuvosa, cheguei ao café mais cedo que de costume, e ele parecia diferente. Gabriel estava atrás do balcão, mas seus olhos estavam fixos na janela, como se estivesse perdido em algum pensamento distante. Tudo bem por aqui? Perguntei, enquanto tirava o guarda-chuva pingando da bolsa. Ele sorriu, mas não era o sorriso habitual. Era mais tímido, quase nervoso. Na verdade, tem algo que eu quero te mostrar, ele disse, antes de sair de trás do balcão e caminhar até uma pequena prateleira escondida no canto. Lá, ele pegou uma lata de biscoitos e abriu, revelando uma pilha de papéis dobrados. São receitas que eu escrevi. Algumas funcionam, outras nem tanto. Mas eu sempre quis alguém para experimentar comigo. Achei aquilo tão Gabriel, um convite despretensioso, mas que carregava um significado enorme. Ele me entregou uma folha amarelada pelo tempo, com uma receita rabiscada à mão. Era algo como bolo de café com especiarias. Achei que seria interessante juntar os dois elementos que fazem esse lugar especial, o café e a troca de histórias, ele explicou, enquanto voltava pro balcão para pegar os ingredientes. Eu não sou exatamente uma chefe de cozinha, mas naquele momento parecia mais sobre estarmos juntos do que sobre acertar a receita. A cozinha do café era pequena, mas tinha um charme que parecia sair de um filme. Tinha panelas penduradas, prateleiras cheias de potinhos etiquetados à mão, e uma janela com vista para uma rua que, naquele momento, estava molhada pela chuva. A cada etapa da receita, o nervosismo de Gabriel parecia se dissipar, e ele voltava a ser o cara que eu conhecia. Entre mexer a massa e ajustar o forno, ele começou a contar histórias sobre as tentativas frustradas de cozinhar com a mãe quando era mais novo. Eu ri tanto que quase deixei cair o pote de açúcar que segurava. Foi ali, no meio daquela confusão de farinha e risadas, que percebi que sentia algo mais forte por ele. Era diferente de tudo o que eu já tinha sentido. Não era paixão avassaladora ou atração óbvia. Era uma calmaria, uma vontade de estar ali, naquele momento, com ele. Acho que, de certa forma, Gabriel já fazia parte da minha vida mais do que eu tinha percebido. O bolo ficou longe de ser perfeito. A massa cresceu mais de um lado do que do outro, e o sabor era tão intenso de especiarias que a gente teve que equilibrar com uma camada extra de açúcar por cima. Mas foi, sem dúvida, o melhor bolo que já comi.
Não pelo gosto, mas pelo que ele representava. Gabriel cortou 2 fatias e colocou em pratos pequenos, e nós nos sentamos em uma das mesas próximas à janela. A chuva tinha diminuído, e o som das gotas era quase hipnótico. Ele me olhou com aquele sorriso meio torto de quem não sabe como começar uma conversa séria. Sabe, Mariana, às vezes a gente passa tanto tempo tentando organizar a vida, esperando o momento certo, e, no fim, a gente só precisa de alguém que nos faça sentir que qualquer momento pode ser o certo. Eu fiquei sem palavras. Meu peito apertou de um jeito estranho, como se cada palavra dele fosse uma peça de um quebra-cabeça que eu não sabia que estava montando. Em algum lugar no fundo, eu sabia que Gabriel sentia o mesmo que eu, mas ouvir aquilo em voz alta mudou tudo. Eu nunca pensei muito em momentos certos, sabe? Eu só vou vivendo, tentando não bagunçar tudo, respondi, tentando soar casual, mas minha voz saiu mais baixa do que eu esperava. Ele riu. Bem, talvez seja hora de bagunçar um pouco mais, então. Antes que eu pudesse processar o que aquilo significava, ele pegou minha mão sobre a mesa. Foi um gesto simples, mas cheio de significado. Aquele toque foi como uma confirmação de tudo que eu já sabia, mas ainda não tinha admitido para mim mesma. Depois daquele dia, algo mudou entre nós. Não falamos abertamente sobre o que aconteceu no café, mas o gesto de Gabriel ficou comigo. Nos dias que se seguiram, nossas conversas ficaram mais longas, mais pessoais. Ele começou a compartilhar os sonhos que ainda queria realizar, como abrir uma filial do Segunda-feira Café em outra cidade. E eu, que sempre fui tão reservada, me vi falando sobre meus medos e inseguranças. Era como se, aos poucos, fossemos nos desvendando. E foi assim que, em uma manhã qualquer, sem aviso, ele me surpreendeu com uma pergunta. Mariana, e se eu fechasse o café por um dia? A gente poderia sair e ver como é o mundo lá fora, sem café, sem pressa. Eu aceitei. Não porque estava precisando de um dia de folga, mas porque, pela primeira vez em muito tempo, parecia certo fazer algo por impulso. Passamos o dia explorando a cidade. Ele me levou a uma livraria escondida que eu nunca tinha reparado, me apresentou a um mirante onde, segundo ele, ia para clarear as ideias, e terminamos o dia em uma praça iluminada por luzes amareladas. Estávamos sentados em um banco, dividindo uma garrafa de chá gelado, quando ele finalmente disse: "Eu não sei como vai ser o futuro, mas sei que quero que você faça parte dele." Não precisei responder. Apenas sorri, e ele segurou minha mão de novo. Não era um final de filme, mas era o começo de algo que parecia muito maior do que qualquer roteiro poderia prever.